desceu e nós tratamos dos procedimentos todos, e lá embaixo estavam as vós, os tios, todo mundo, e aí trataram com ele, mas óbvio que isso teve desdobramentos, né? Foi a família inteira para terapia, para homeopatia, né? Nós fomos muito cuidados pelo pediatra, né? Foi muito Dr. Moisés, né? Paixão. E como ele trata de adultos, né? Assim, homeopatia em todas as idades, nós todos estávamos sendo assistidos, né? Orientados legal. E tal. Bom, aí levou bastante tempo para, assim, um processo de luto. Ele não existe um tempo determinado, né? Assim, eu considero que o primeiro ano é o mais pesado, né? E foi um ano de muito investimento, né? Investimento na vida espiritual, investimento em cuidados com psicoterapia, que foi a família inteira, porque os nossos índices todos se bagunçaram, né? Se desregularam, colesterol, triglicéridos, todos os índices possíveis bagunçaram, nosso corpo todo bagunça. E então foi um ano intenso de muito autocuidado e cuidado mútuo, em todos os aspectos possíveis. E nós fomos muito acolhidos, né? Pela igreja, pela família, pelos amigos. Isso faz muita diferença, né? Permitir que a pessoa viva o seu luto do seu jeito, com os recursos internos dela, e você tá lá para apoiar no que for preciso, né? Quando as pessoas se veem numa situação dessa hoje, de algum tempo para cá, na verdade, né? Fala assim, uma mãe perdeu um filho, o que eu digo para ela? Nada. Não diz nada. Abraça, fica perto, pergunta se você pode fazer alguma coisa, não fala nada, não fala nada. Ouve, né? Ouve, exatamente, né? E foi o que eu aprendi, que a gente precisa ouvir e estar disponível, ponto, né? E aí, 9 meses depois da morte do Heitor, ainda estava aquele conflito muito grande, né? Que eu digo que se durante o luto, de fato, o nosso racional estiver na cabeça e se de verdade o nosso emocional estivesse no peito, a gente não teria pescoço, porque, né, não existe conexão entre razão e emoção durante o luto, né? É um caos interessante. E aí eu vivi um Dia das Mães trash, e eu não queria que o Dia dos Pais se repetisse dessa forma. E aí tive uma grande ideia: vou ficar grávida. Vai resolver todos os meus problemas. Doce ilusão. E como, né, eu sou neta de coelho, fico grávida sempre na primeira vez, já sei, eu vou ficar grávida na primeira semana de julho, o Dia dos Pais em agosto, tudo cronometrado, né? Eu digo pra ele que ele vai ser pai no Dia dos Pais, e a notícia vai ficar, né, vai aliviar o dia. De fato, fiquei grávida na primeira semana. Olha isso! Né? Ou seja, meus planos estavam. E aí, eu tenho a espiritualidade é uma coisa muito intensa em mim, né? E eu sabia que ia ficar grávida do Arthur 3 meses antes de ficar grávida. Eu sabia que estava grávida do Heitor sem saber efetivamente que estava grávida. Hoje eu percebo que nós sabíamos da morte do Heitor antes dele, né? Obviamente, antes da morte dele acontecer, ou prestando atenção nos acontecimentos. E desta vez, nesta gravidez, eu não ouvi, não percebi nada. E isso foi muito estranho pra mim. Eu ficava, meu Deus, me fala alguma coisa. E aí, primeira semana, segunda semana, terceira semana, fui na farmácia, comprei um teste positivo. Tá
bom. Liguei pra ginecologista, falei que era uma consulta e tal. Na semana, quando estava completando 4 semanas, eu fui pra ginecologista, falei, olha, eu tenho um beta positivo, e foi a obstetra que fez acompanhamento e parto dos 2 primeiros. E aí ela falou assim, por que você não tá pulando de alegria, não sei o que, né? Ela acompanhou o nascimento e morte do Heitor e tal. Eu falei, porque eu quero saber se tá tudo bem. Porque eu sabia que tinha alguma coisa que não tava bem. Seu marido não sabia, tem então? Não, ninguém sabia. Ninguém. Aí ela falou, claro que tá bem, suas gestações são ótimas, suas crianças nascem saudáveis, não sei o que, blá, blá, blá. Veste aqui que eu vou te examinar. Eu falei, tá bom. Vesti aquele aventalzinho, falei, mas espera aí que eu vou fazer xixi, que minha bexiga tá cheia, tá bom. Fui, fiz xixi, a hora que acabei eu olhei sangue. Caraca, saí do banheiro e falei assim, eu tô sangrando como se fosse o 2º dia de ciclo menstrual. Ela achou estranho, falou, vem cá que eu vou te examinar. Tava com o colo do útero fechado, ela falou, não tem sinal de abortamento, vai pro hospital agora fazer exame X, Y, Z, Fui, bom, aí tive que fazer uma cirurgia, porque depois de 4 ultrassons, foi encontrado na trompa esquerda um embrião e já não tinha mais condição, né, já estava muito grande para passar pela tuba e tal, e eu estava correndo risco de morte, porque se há um rompimento de trompa, né, e aí... acho que umas 12 ou 18 horas depois eu fiz por videolaparoscopia, né, e a trompa já não tinha mais condição de, já não, estava morta também, né, assim, ela distendeu muito, e aí 9 meses depois da morte do Heitor, a notícia de um aborto, né, então no dia dos pais... Teve que tirar a trompa? Teve que tirar a trompa. Tem que tirar. Teve que tirar. Nesse caso teve que tirar. E aí, a notícia Dia dos Pais, aí, pra eu dizer pro marido, né, pra assim, tipo, então... Eu tava grávida, não tomara. Era pra ser uma surpresa, ele falou, foi. Né? Foi. Bom, e aí, 3 anos depois, você engravidou novamente. Sim. Depois de resolver essa coisa, né, de colocar cada filho no seu lugar, resolver luto de um, luto do outro... eu já tinha, depois do aborto, falei, não, vou parar com essa história de engravidar, não quero mais isso aqui, lá. Só que o Arthur sempre pediu, né, e sempre foi, o Sérgio sempre falava também, né, então, mas eu precisava desinflamar, né, de tantas perdas. E aí foi passando o tempo e tal, falei, tem um relógio biológico, né, com um teto. Falei, ai. É família coelho, mas também, né? Tem limite. E aí, eu ficava pensando, falei assim, eu tinha um receio também, né? Falei, quem faz uma gravidez ectópica tem 30% de chance de fazer uma segunda. Falei, lascou, gente, se eu tento, consigo e faço uma ectópica, perco outra trompa e já era, né? Então, o meu medo de conseguir perder também era muito intenso. E aí, conversando com o Sérgio, a gente levou alguns meses conversando, falei, tá bom, vamos lá, vamos tentar. E depois disso, levou 8 meses para ficar grávida. Olha. Eu já não tinha uma trompa, né? Que dificulta alguma coisa. Mas tinha uma outra razão para eu ficar grávida, para eu levar 8 meses para ficar grávida. Bom, e quando eu fiquei grávida em janeiro de 2015, eu não achava que ia ficar, porque foi um momento extremamente tenso entre eu e o Sérgio. Eu estava passando por uma fase de qualificação profissional, então foi um momento muito intenso, né? Quando eu menos esperava, eu engravidei. E na preparação, né, antes de ficar grávida, eu chamei e falei, ninguém vai chegar perto de um bisturi, ninguém vai chegar com um bisturi perto de mim. Ninguém vai de novo me roubar um parto. Eu vou parir, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Antes de ir embora eu preciso parir. E aí chamei uma amiga que é obstetriz e comecei a conversar com ela, tirar todas as minhas dúvidas. Afinal de contas, eu tinha 2 cesáreas.
enfim, as dúvidas eram gigantescas. E aí a gente foi trabalhando isso, né? E eu não engravidava, eu não engravidava, eu não engravidava, eu já estava com 38 anos e eu não engravidava, eu não engravidava. E aí teve um dia, meses depois, né, dos nossos trabalhos, da orientação dela e tal, já conhecia, a gente já tinha definido, antes de ficar grávida, por um parto domiciliar, que eu queria ficar o mais distante possível de qualquer possibilidade de cesárea. E aí eu engravidei, a gente foi fazendo esse acompanhamento, né, muito diferente, com um olhar muito diferente, com perspectivas muito diferentes. E eu passei a estudar e descobri uma porção de coisas que eu não sabia, a ponto de me tornar doula. E o Thomas fez isso, né? Quando eu fiquei sabendo que estava grávida, eu falei, nossa, grávida? Como assim? Foi num dia péssimo, Franciele, péssimo, péssimo. Aquele dia que tudo dá errado, um dia chuvoso, que você anda com o pé molhado dentro do sapato, só recebe resposta negativa. Foi um dia péssimo. Aí eu cheguei em casa com muita vontade de fazer xixi, o Sérgio foi me buscar no metrô, a gente passou, eu falei, eu preciso comprar um teste, já não menstruava não sei quanto tempo. Cheguei em casa, fiz xixi no copinho, deixei lá no chão do banheiro, coloquei o palitinho, fui jantar, que eu tava azul de fome, eram quase 9 horas da noite, eu tinha passado muito tempo sem comer, com dor de cabeça, e o Sérgio ansioso, e eu preparando lá meu prato, ele e o Arthur já tinham jantado, ansioso, a hora que eu sentei, ele falou, e aí? Eu falei, e aí o quê? Já tinha esquecido do teste. Eu queria me livrar daquele dia, que tinha sido horrível. E ele falou, o teste, eu falei, que teste? O teste, tá lá no banheiro, pega lá. Aí ele que foi. Aí ele voltou com o teste assim, sabe criança quando escolheu? Estávamos todos na cozinha, aí ele falou assim, tá preparada? Eu falei, preparada pra quê? Ele tava desconectado daquilo. Aí ele começou, o olho lacrimejou, a bochecha ficou vermelha, eu falei, meu Deus. A fome passou, a dor de cabeça triplicou, o estômago embrulhou. Aí ele balançou a cabeça assim de positivo. Eu fiz, ai meu Deus do céu. E aí a reação do Arthur foi extremamente emocionante, né? Porque o Sérgio mostrou a embalagem do teste pra ele. Filho, você sabe o que é isso? E aí ele leu, sei. Aí ele deu, né? Ele falou, sei e tal. E aí ele deu o teste com os 2 risquinhos lá pro Arthur e falou assim. E o Arthur tava de costas pra mim, ele virou e falou assim, que bom! Com o olho marejado, bochecha vermelha, e aí eles chorando, se abraçando, e eu olhando aqui e falando, o que eu fiz da minha vida? De novo! Quarta gravidez! Aí, muito bem, né? Levei, assim, acho que uns 2 ou 3 dias. Foi mais rápido o processo. Levei uns 2 ou 3 dias, tá? Falei, muito bem, agora vamos pro laboratório, que eu preciso saber onde é que tá esse embrião, né? Nem sabia de quanto tempo era, nem de nada. Bom, consegui marcar um ultrassom, já tinha 6 semanas. E a médica falou assim, nossa, mas tá um pouquinho, né? Talvez nem dê pra ouvir o coração. Eu falei, não quero ouvir o coração, eu quero saber onde tá. É porque eu não posso perder outra trompa na minha cabeça, né? Eu pensava. Aí, ótimo, 6 semanas, 6 centímetros, até ouvirmos a frequência cardíaca. Nossa. Super cedo, né? Super cedo. E super emocionante, né? E eu fiz a pergunta de qual é a data provável? Aí ela diz 26 de outubro. Eu olhei pro Sérgio, o nosso queixo caiu, 26 de outubro. E aí naquele dia a gente descobriu que ele não nasceria dia 26 de outubro, que ele nasceria dia 25 de outubro, que é o dia de nascimento do Heitor. Então eu levei 8 meses depois que a gente conseguiu decidir, né, que foi uma decisão emocional, racional, nós levamos 8 meses para engravidar, havia um propósito nesse tempo. E aí o Thomas nasceu de um parto com assistência humanizada, né? Mas nós ficamos em casa a maior parte do trabalho de parto. Com a doula, com a doula, com a obstetriz.
E aí quando tava com 7 centímetros aproximadamente, nós fomos pro hospital e ele nasceu 1h30. O final do trabalho de parto foi super rápido. Sem intervenção? Sem nenhuma intervenção, sem episiotomia. Nenhuma anestesiazinha? Nada. Absolutamente, não. Ninguém chega perto de mim, pelo amor de Deus. Eu precisava ter a experiência de ver o meu corpo funcionar. Né? Então eu falei, não interessa, o sujeito nasceu com 4.300, né? E nossa, gigante, né? Gigante. E eu não precisei de pontos, né? Eu tive uma laceração, mas ela foi tão sutil que não precisou de nenhuma intervenção. E ele nasceu muito bem, obrigado. E a gente tem uma história de amamentação. Teve o cordão clampeado num tempo apropriado, ficou comigo o tempo todo. E foi um momento... Foi como se eu tivesse parido os 3 no nascimento do Thomas, né? Então, a possibilidade de viver o funcionamento do meu corpo no parto me resgatou como mulher, né? E a possibilidade de amamentá-lo exclusivamente por 6 meses e prolongadamente até 2 anos e meio quase, me resgatou como mãe. Como nutriz, né? Assim, eu posso, meu corpo funciona, tudo que a gente precisa para ver o corpo funcionar é informação e apoio. E foi lindo, pai. Foi emocionante. Você sente a diferença falando a parte de saúde física mesmo, entre o Arthur e o Thomas? Por conta da amamentação prolongada, ele era uma criança menos doente. Sim. Então, assim... A gente sabe que tem gente que não acredita nisso ainda, né? Nossa! Infelizmente, nossa, né? Não tem comparação. O Arthur, eu tava com ele no pronto-socorro infantil 1 vez por mês. Bom, o primeiro episódio foi uma bronquiolite com 40 dias. Nossa. E a partir de então, mensalmente, a gente estava no pronto-socorro, porque ou ele tinha uma coisa, ou ele tinha outra, ou ele tinha uma coisa, ou ele tinha outra. Tirando as doenças consideradas doenças de infância, né? Rosella, catapora e tal, ele estava sempre doente, né? Porque ele teve... ele não nasceu no tempo dele, né? Ele teve 25% do sangue que ele estava habituado a usar intraútero retido, né, cortado. Literalmente. Ele ficou 5 horas afastado de mim pós-nascimento. Isso tem consequências graves, psíquicas inclusive. Esse processo, né, ele foi cutucado, né, ele sofreu agressão, ele foi agredido no nascimento. Isso tem consequência. Todas essas intervenções, esse afastamento provocaram a demora da descida do leite, né? A cesariana já faz isso. E esse distanciamento, mais ainda. Ele não mamou exclusivamente. Acho que se ele mamou exclusivamente 1 semana, 15 dias, foi muito pouco, né? Ele teve desidratação com 5 dias de vida, ele teve 38 graus de febre, porque eu não tinha descido o leite ainda, claro, né, tão recente, o leite demora mais para descer. E aí, depois disso, então, eu amamentei até 7 meses, sempre com complemento. Então, isso tem, até hoje, a saúde do Arthur é muito mais frágil, assim. Quando a gente compara a saúde do Arthur com a saúde do Thomas, o Thomas não sabe o que é hospital. O Thomas não sabe o que é remédio. Não sabe. Maria Fernanda também. Né? Raramente fica doente. Então, eu escrevi sobre isso ontem, inclusive, né, da média de... você viu um comentário seu lá, né, da média de amamentação de 54 dias no Brasil, né? Infelizmente. Infelizmente, né, assim,
a falta, a ausência quando a mulher decide amamentar e ela não é apoiada, não é suportada para isso, a família vai ter que enfrentar consequências como maior uso de vitaminas. Quando o bebê tem um clampeamento imediato, é possível que ele tenha anemia, assim, né, isso é relatado na literatura, anemia no primeiro ano, então vai ter que arcar com medicação, com o bebê doente, né? Então é menos dinheiro, mais estresse, mais tensão, estresse e tensão causa doença, né? As relações, elas causam cansaço, né? Cansaço causa intolerância, a gente fica intolerante quando está cansado, né? Quer descansar, mas não pode porque tem um filho doente. Pode prejudicar trabalho, pode prejudicar a relação com outros filhos se houver. Então é uma série de consequências difíceis de lidar que eu vivi isso e que eu e o Sérgio, depois do nascimento do Thomas, a gente ficava falando, nossa, com o Arthur nessa idade já tinha acontecido isso. Hoje eu Com certeza tento ajudar outras mulheres a não viver o que eu vivi com o Arthur. Foi por isso que você quis ser doula? Sim. Quando eu já tinha essa paixão, né, na adolescência, e aí eu comecei a me sentir subtraída, né, de uma cesariana desnecessária, um processo de amamentação mal sucedido, que na minha avaliação é mal sucedido, aí uma segunda cesariana desnecessária, outro processo de amamentação mal sucedido, né, uma sensação de incompetência fisiológica, de inadequação. E quando eu vivi, né, e eu comecei a ler, estudar, e isso fez com que eu falei, não, gente, as pessoas não precisam passar por isso. As pessoas não precisam passar, a não ser que uma mulher queira uma cesariana, né, e se ela quer uma cesariana, ela vai escolher a melhor forma dessa cesariana acontecer. E pode ser também uma cesariana humanizada. Pode, né? Existem formas de fazer isso acontecer. Sim. Mas para as que não querem e para as que querem amamentar, eu falei, eu preciso oferecer suporte para isso, eu preciso me multiplicar nas outras, né? Então isso me fez doula. Bastante, já nos emocionamos bastante. Teve riso, teve choro. Teve tudo. Então, Elizabeth, como vocês viram, é doula. Atende região, só Jaboticabal? Sim, região. Jaboticabal, região. Eu vou deixar nas informações telefone, pode? Para contato. Caso alguém esteja procurando uma doula, né? Queira viver essa experiência. E eu penso da mesma forma, antes de morrer, eu preciso parir. Eu preciso parir. A Maria Fernanda, né, foi uma cesárea de urgência, super necessária. Foi o que salvou a nossa vida. Sim, né? Bem indicado. Mas eu também tenho sonho de parir. E agora, só para encerrar, Beth, só uma mensagem para as mães que estão assistindo, para as mulheres grávidas, para quem caiu nesse vídeo com alguma necessidade espiritual, com algum conforto. Só um encerramento rápido. Tudo que a gente precisa já está dentro de nós, né? Isso cada dia mais se confirma no meu olhar. Muitas vezes eu ouvi, né, compartilhando histórias diversas, e a própria história, né, do Heitor, entre outras, e as pessoas me perguntavam, comentavam assim, eu não teria essa força. Força é uma coisa muito interessante, a gente só sabe que tem quando precisa usar, não é? Você não sabe se tem ou se não tem uma força para abrir. Hoje eu fui abrir um vidro de palmito, eu fiquei lá, mas eu só descobri se eu tinha ou se eu não tinha quando eu precisei usar, né? De olhar para o vidro de palmito e falar assim, consigo, não consigo, não funciona assim, né? E a nossa força emocional, a nossa conexão espiritual, independente da fé que você professe, ela está em nós, né? Quando uma mulher me diz, eu não vou conseguir parir,
tudo o que nós somos foi desenhado para parir. Nós somos detalhadamente projetadas para o parto, né? Então, a gente só sabe se consegue ou se não consegue no momento em que está. E a hora em que você está, você descobre uma força que está tão bem guardada para aquele momento. Então, o que você precisa para parir, para amamentar, para maternar, para suportar as adversidades, já está dentro de você. Não existe nada de fora que precise ser injetado. Tudo que você precisa já está em você. Já foi colocado, algumas pessoas dizem por um designer inteligente, como a ciência chama Deus, outras pessoas dão outros nomes, mas nós fomos projetados, nós fomos desenhados com uma força que é exatamente aquela que a gente precisa para cada dia de vida. Obrigada, Beth. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar com a gente essa história. Espero que inspire outras mães. E é isso. Espero que tenha gostado. Semana que vem a gente volta com outra mamãe inspiração. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!